Beleza. Vamos lá, vou desligar a câmera para ver se o negócio funciona melhor. Tá certo, nega. Tá bom. Começou a gravar, gente. Saudação a todas, mulheres, extrativistas. Saudações extrativistas a todas. É com muita felicidade que hoje damos continuidade mais uma vez às ações do projeto Defesa Territorial e Fortalecimento da Identidade Sociocultural das Mulheres Catadoras de Mangaba de Sergipe. Hoje nós teremos mais uma oficina de formação, né? Baseado no eixo de direitos sociais. E quem vai vir hoje, mais uma vez, para contribuir com essa oficina, com essa conversa, com essa troca de experiência, é a nossa queridíssima Raquel Viana, né, que hoje vai ministrar a oficina A Luta das Mulheres por Direito. A Raquel, que ela é mestra, ela vai falar quem ela é, sim, mas ela é mestra em serviço social, militante educadora, popular, feminista e antirracista. Então, seja muito bem-vinda, Raquel. Mais uma vez, gratidão por essa disponibilidade, por a gente estar trocando mais uma vez vivências e experiências com você, que você possa, né, trocar, né, conosco um pouco mais da sua vivência, da sua experiência relacionado à luta de direito para as mulheres. Viu? Muito bem-vinda mais uma vez e gratidão. Obrigada, Patrícia, e a todas as mulheres aqui presentes na oficina. Eu é que me sinto mais uma vez honrada em poder estar aqui com vocês novamente. E como você falou, estar aqui trocando nossas experiências, nossos saberes, nossos conhecimentos, para fazer avançar a luta das mulheres, né? E aí, só lembrando que hoje, essa oficina de hoje, ela é parte, né, da segunda etapa, né, do processo de formação, e aí a gente vai tentar ir aprofundando, avançando nos conteúdos e aprofundando os temas propostos pela formação. Eu espero que todos estejam bem, né, fazia um tempinho que a gente não se via. Hoje eu estou no celular, então eu não consigo ver todo mundo, mas vamos ver que vai dar certo. E aí, como a Patrícia falou, né, a gente vai estar discutindo mais um pouco, a gente já viu um pouco isso nos encontros anteriores, né, falamos um pouco sobre os direitos, mas de um modo mais geral, e a ideia hoje é a gente trabalhar especificamente os direitos das mulheres. E aí, a nossa oficina hoje, ela tem alguns objetivos. Primeiro, a primeira proposta que eu trago para vocês é a gente conhecer um pouco mais esse processo de luta das mulheres por direitos, né? Hoje nós temos nós mulheres gozamos, né, de diversos direitos, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas isso se deve muito à luta das mulheres. Então é importante que a gente conheça e reflita um pouco mais sobre como se deu esse processo. E a segunda coisa é a gente apresentar e discutir alguns dos principais direitos conquistados pelas mulheres ao longo desse processo de luta, né, ao longo desses anos. E a terceira coisa também muito importante a partir disso, a gente refletir também sobre como anda a vida dos nossos direitos, né? Então, olhar um pouco também para a nossa realidade, para a realidade das mulheres, para o nosso cotidiano, e tentar perceber até que ponto nós, mulheres, ou algumas mulheres, estão conseguindo acessar esses direitos, e como é que esses direitos estão ou não se efetivando na vida cotidiana das mulheres. E, finalmente, a gente pensar também alguns desafios, né, para a organização das mulheres, né, no sentido de avançar na conquista dos direitos, manter aqueles direitos nossos que são ameaçados, e também
é fazer com que esses direitos eles passem a ser uma realidade na vida das mulheres. Então, esses são os nossos, digamos assim, os nossos desafios hoje para a nossa aula. E aí, como eu falei, né, inicialmente, esses direitos, né, que a gente vai estar discutindo aqui, eles são fruto desse processo de luta das mulheres, muito importante, né, ao longo de todos esses anos. Mas aí eu queria, antes de começar, a gente começar a ver, né, e discutir, eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala em direito das mulheres, né, o que é que vocês pensam? Como é que vocês veem isso? O que vocês diriam se eu perguntar o que são os direitos das mulheres? Quem gostaria de comentar? Não precisa se preocupar, comenta do jeito que você sabe. Aqui é um processo de construção, de aprendizagem, de troca. Então, não existe essa coisa de alguém sabe mais ou menos, né? Então, o importante é a gente trocar ideias. Mas eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Alguém? Mulheres, não me deixem solitária. Vocês participem, interajam. Estamos só nós aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Eu vou falar. Tá? Opa! Quem estava falando, as outras mulheres elas se animam e começam a falar. Isso, exatamente. Novinha quer falar, novinha. Branca também. Fala que é uma beleza. Edjane também fala que é uma beleza. Mas vamos lá. Quando eu sempre costumo dizer, Raquel, que quando a gente nasce meio com... Quando a gente nasce mulher, né? Ou a gente se torna mulher, a gente nasce com um monte de obrigação, né? Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. E muitas vezes a gente... eu vou falar pela minha experiência. Eu percebi que nós mulheres conquistamos foi a partir, foi analisando a história de outras mulheres. Por exemplo, o direito, por exemplo, né, eu, mulher negra, eu sei hoje que as minhas ancestrais, os meus ancestrais, provavelmente as minhas ancestrais, as mulheres ancestrais da minha família, elas foram escravizadas, né? Então, em um determinado momento, nós tivemos o direito à liberdade, né? Isso. E não é realmente uma liberdade se a gente comparar com outras mulheres brancas que têm dinheiro, é diferente, mas a gente adquiriu uma certa liberdade. Outra coisa também, a minha avó, ela sempre conta, hoje não tanto, mas ela sempre contava que a avó dela, ou a bisavó dela, foi pega a dente de cachorro, no mato a dente de cachorro, né? Que essa palavra é basicamente o sentido literal. Então, a maioria de várias outras mulheres... Como se fosse uma caça, né? Exatamente, mas como se fosse não, era uma caça. Era uma caça, então, uma caça. As mulheres elas eram capturadas, né? Com cachorro, era colocado cachorro para que elas pudessem casar, né, com homens brancos ou com outros homens que vieram para cá. Então, hoje eu tenho a liberdade, né, e eu sei que algumas mulheres hoje ainda se sentem meio que não sentem essa liberdade toda de escolher com quem eu quero namorar, né? Por mais que muitas vezes tenha a família, tem o pitaco, tem aquela coisa toda, mas eu tenho o meu direito... O mínimo de liberdade, né? De quem eu vou me relacionar. Eu gostei de fulano, então
eu vou namorar com fulano, né? Claro, quando há reciprocidade. Exato. Então, essa Raquel. Então, outra coisa também, né, que eu com o tempo, né, e estudando, foi que eu fui saber, por exemplo, a questão do direito a voto, né? Por incrível que pareça, nós mulheres não tínhamos o direito de votar. Gente, que coisa mais absurda no mundo. Tem um filme que eu estava assistindo na Netflix, né? A Ganha-Pão é o nome do filme. E as meninas, as mulheres, mesmo que criança, elas não podiam nem estar fora de casa. Gente, que coisa absurda, meu Deus do céu. Então, sempre questionava. E ela ia sempre para a feira com o pai. E todo mundo questionava, dizia assim, sim, por que ela não está em casa? Não, ela é pequena, não sei o quê. Não, ela tem que ir para casa. E o pai foi preso. Então, outras mulheres, outras famílias já vivenciaram isso, né? De não poder estar em casa. Outra coisa também, né? De poder estudar. Hoje, eu tenho mestrado. Mas quantas e quantas outras mulheres eram terminantemente proibidas de estudar, né? Ou, quando depois de um tempo, né, algumas mulheres conquistaram poder estudar quando o marido autorizava ou o pai autorizava que estudasse. Repare que doidice, não é? Então, e isso para mim ficou muito mais evidente com o tempo, né? Sabendo da história de outras mulheres que não tiveram os mesmos direitos que eu. Um direito, por exemplo, mais recente que a gente reivindica, por exemplo, a questão da DAP. A DAP extrativista, a DAP da agricultura familiar. Antiga, né? Isso aí, essa luta. A DAP, ela está no nome do homem. Porque o cara é o titular. Minha gente, como assim? Sabe? Mas teve umas alterações, né, em relação à DAP. Por exemplo, se eu for casada, a DAP, normalmente, ela sai no nome do meu marido. Então, ela não pode sair como, por exemplo, Patrícia extrativista. Claro que tiveram, por exemplo, outras conquistas, por exemplo. Eu não sei se permanece, porque também tem isso, né? Tivemos algumas conquistas e no decorrer do tempo alguns retrocessos. A gente está perdendo, né, esses direitos. Mas acho que tá bom, né? Eu acho que as outras mulheres acho que já se animaram para falar, né? E pode estar falando mais exemplo do que acha que é direito. Foi muito importante a sua fala, Patrícia. Inclusive, adiantou várias coisinhas que a gente vai estar trazendo, né? E aí eu pergunto se tem mais alguma que gostaria de rapidamente colocar, comentar, que a gente tempo também é curto, né? Também, né, Raquel? Mas é porque é o tempo, aqui, né? Aí... Sim. E o conteúdo. Mas vocês têm a liberdade de falar o que é que vocês acham que é direito nosso, de nós mulheres, o que é que vocês acham que é obrigação, enfim. Então, se à vontade, é de Jane, Nalvinha, Ana Maria. Ninguém... Você esquece de Dezinha, é? Fala, Dezinha. Oi? Dezinha, Tainara. Vamos, Branca, a senhora já começou a falar. Então fale. Diga, o que é que eu vou dizer? Quando faz pergunta, eu sei. Oi, repare, Raquel. Faz a pergunta para ela, Raquel. Sobre os direitos das mulheres, Dezinha. Quando a gente fala em direito das mulheres, o que é que você nos diz, o que é que você tem para nos contar sobre isso? Eu não sei nem se mulher tem muito direito, até hoje. A mulher é sempre excluída. Sim. Né? Mas a gente luta para conquistar nosso lugar. Exato. É isso. Muito bem. Só isso. Mais alguém? Não. Elas ficam falando bem baixinho, né?
Bom, então, assim, eu acho que a Patrícia trouxe muita coisa legal, né, sobre isso, a Dezinha também, eu tenho certeza que todas vocês também têm muita coisa aí na cabeça, mas aí, por algum motivo, né, não querem falar, mas os direitos, né, quando a gente fala dos direitos das mulheres, é importante que a gente entenda que eles são parte de um processo maior, né, de luta, né, da sociedade, digamos, da humanidade por direitos, né? Os direitos das mulheres, nós diríamos, assim, eles são uma parte, né, um conjunto, como se fosse um recorte, dentro desse processo maior de luta por direitos, e aí do campo dos direitos humanos, né, mas que, em certa medida, não atendia muito às necessidades das mulheres. E daí foi que se percebeu justamente a necessidade de atender também grupos, né, como o das mulheres, nas suas especificidades, né, e aí todo esse processo de constituição, de luta por direitos. E aí desde os direitos, né, a vida, a igualdade, a liberdade, os direitos políticos, direitos civis, ou seja, esse conjunto de direitos. Mas, hoje a gente, como vocês trouxeram, né, nós temos direitos, mas ainda também tem muitas dificuldades. Então, a gente vai ver que antes era bem mais difícil para as mulheres, né, bem mais difícil mesmo. E aí, se a gente for voltar lá bem na história, né, a gente vai perceber que, em alguns momentos da história, as condições de vida das mulheres, as mulheres praticamente, né, elas não tinham direito a nada, né, fora as dificuldades, as condições de opressão, de desigualdade, né, e isso vai, logicamente, vai como sendo um processo ao longo da história, né, a cada momento, a cada avanço na humanidade, na sociedade, né, na organização da sociedade, essas coisas também elas vão se alterando, um pouco, né, às vezes um pouco, né, até chegar aqui onde nós estamos. Aí pode passar, é a Júlia, né, que está passando. Júlia, pode passar. É a Gabi. A Gabi. Oi, Gabi, pode passar. Bom, por exemplo, se a gente, como eu falei, a gente voltando bem um passado bem distante, né, as mulheres lá na antiguidade, por exemplo, as mulheres, elas não tinham direito à escrita, nem ao conhecimento, a função das mulheres era praticamente cuidar da família. Então, desde aquele tempo, as mulheres já eram relegadas a esse espaço, mais ao espaço doméstico, ou seja, não existia essa coisa das mulheres terem direitos iguais aos homens. Na verdade, as pessoas, de um modo geral, tinham poucos direitos, né? E as mulheres muito menos. Por exemplo, na Grécia Antiga, as mulheres não tinham direito aos espaços públicos, elas também eram responsáveis pelas tarefas domésticas, muitas mulheres eram escravizadas, e tinha aquelas mulheres também que eram forçadas à prostituição. Então, naquele tempo também, as mulheres já sofriam essas várias opressões. E aí, pode ir passando, viu, Gabriela? Para elas, só para ilustrar. Por exemplo, no período que a gente chama no período medieval, onde, quando a igreja, principalmente a igreja católica, começa a ter um poder muito grande, as mulheres também, elas viviam uma situação extremamente desumana, porque além da falta de direito, as mulheres, elas eram perseguidas, foram durante muito tempo perseguidas pela igreja, as mulheres eram acusadas de heresia, de bruxas, as mulheres eram queimadas nas fogueiras, na época que existia a chamada Inquisição, então todas aquelas pessoas que se colocavam contrárias,
a igreja, aos dogmas, aos ensinamentos da igreja, elas eram vistas desta forma, elas eram perseguidas e elas eram mortas. E nesse período, milhares de mulheres foram torturadas, né, foram assassinadas. E uma das formas de como acontecia isso eram queimadas na fogueira, né, chamada pela chamada Santa Inquisição. Né? E aí, avançando bem mais, a gente vem daqui para o Brasil, para a nossa realidade, e aí a gente vai ter aqui, pegando o que a gente chama no Brasil colônia, né, que é esse período que a Patrícia trouxe um pouco na fala dela, né, trazendo a história das mulheres negras. Por quê? Porque nesse período aí foi justamente aquele período no Brasil em que aconteceu, né, a escravidão, ou seja, milhares de mulheres e homens negros e negras foram trazidos, né, do continente africano para vir ser escravizado aqui no Brasil, trabalhar nas lavouras, né, de cana, de algodão, de café. E aí toda aquela história que a gente que a gente conhece, né, que na verdade esse processo ele foi formando o que hoje é a estrutura da sociedade brasileira, né, uma sociedade ainda muito desigual, uma sociedade baseada no racismo, né, ou seja, em que as pessoas negras elas têm menos direito, né, do que as pessoas brancas, então sofrem com a discriminação, com preconceito, e nesse período aí também, apenas uma parcela da população tinha direito a direitos formais. As mulheres brancas da elite, né, elas eram destinadas a alguns serviços domésticos, né, mas elas também serviam obediência tanto aos pais como aos maridos, né, elas não gozavam dessa liberdade no âmbito da família. E existia uma situação que era particular, que era justamente das mulheres negras e das mulheres indígenas, por esse contexto de escravização, da colonização, ou seja, quando os europeus, né, mas principalmente os portugueses vieram para o Brasil, né, o Brasil passou a ser colônia de Portugal, que passaram a explorar o Brasil economicamente e encontraram no trabalho escravo uma das suas principais fontes de renda, né? Então, as mulheres negras, nesse período, as mulheres negras, as mulheres indígenas, elas eram principalmente destinadas ao trabalho, né? E as mulheres, logicamente, as mulheres negras ao trabalho escravo. E a vida dessas mulheres era marcada por muita violência, né? Um pouco do que a Patrícia também já trouxe, né? Desde a obrigação sexual com os seus senhores, os estupros, né, que essas mulheres sofriam, também a exploração forçada, a prostituição forçada, né, que muitas dessas mulheres, mesmo as mulheres depois das mulheres negras alforriadas, né, elas passavam por esse processo de exploração, os homens brancos, né, compravam as escravas e colocavam essas mulheres para se prostituírem, né, mas ficavam com o dinheiro, né, da prostituição, ou seja, uma exploração que essas mulheres passavam. Mas também esse período ele é marcado por muitos, digamos assim, muitos processos de resistência e de lutas do povo, de um modo geral, né, os povos indígenas, e os negros principalmente, né? Então muitas revoltas, muitas fugas, e as mulheres também, elas tiveram um papel importante nisso, né? Mesmo com essa estrutura muito desigual, com essa estrutura de opressão e sem direitos, as mulheres elas conseguiam estar à frente de muitas lutas, de muitas revoltas, né? A gente usa como exemplo aí a Luísa Maim, que era uma mulher africana, né, uma guerreira, que teve um importante processo, né, de participação na chamada Revolta dos Malês, né, que aconteceu na Bahia.
A Dandara, que, segundo a história, era esposa de Zumbi, mas, para além de esposa de Zumbi, era uma grande guerreira, uma mulher que lutou bravamente pela libertação do seu povo, né? Tantas e tantas outras mulheres que, de certa forma, elas foram invisibilizadas, digamos assim, pela história, né? A história oficial que escondia um pouco, ou escondia totalmente o papel dessas mulheres, que essas mulheres tiveram na história, mesmo com todas as dificuldades. Então, assim, avançando mais, né, as mulheres no Império, né, as mulheres brancas, já em outro momento da história, elas alcançaram alguns direitos, alguns postos de trabalho, principalmente na área da saúde, né, da enfermagem, principalmente em função das guerras, né, o Brasil se envolveu em algumas guerras, como a guerra do Paraguai. Então essas mulheres, elas iam trabalhar, né, como principalmente nos cuidados das pessoas feridas, né, mas a instrução das mulheres, ela continuava muito desvalorizada, e as mulheres negras, mesmo alforriadas, ou seja, mesmo libertas, as mulheres negras continuaram a viver à margem da sociedade, né, sem direito algum, assim como os homens negros, né, sem direito absolutamente, praticamente nada. Né? E aí, nós temos avançando mais, nós temos as mulheres, né, já no período da República, em que as mulheres passam a conquistar alguns direitos, né, e aí é que a gente começa a perceber esse processo de luta das mulheres mais intenso. Não que não tenha havido, antes disso, não que as mulheres não tenham lutado por direito, né, como eu falei, as mulheres negras, as mulheres indígenas, por exemplo, na França, a gente pode dizer, destacar, por exemplo, o papel de Olympe de Gouges, que foi uma das mulheres, né, que lutou, né, bravamente pelos direitos das mulheres, quando aconteceu a Revolução Francesa, e daí foi que saiu todas aquelas primeiras, digamos, as primeiras ideias sobre direitos humanos, né, na verdade, os direitos do homem, né, o direito à fraternidade, à igualdade e liberdade, que era o lema da Revolução, só que quando lançaram lá a Carta, né, do Direito dos Homens, né, ela foi uma das que questionou, porque, de fato, a Carta não só trazia somente os homens, né, ou seja, não falava nas mulheres, mas também não trazia nenhum direito referente às mulheres. E ela começou a se organizar, a protestar, contra isso. Ela escreveu a Carta dos Direitos das Mulheres, mas, infelizmente, em função disso, ela foi morta, né, porque não se admitia que as mulheres pudessem questionar, né, aquele poder que estava se constituindo naquele momento lá na França, e ela foi guilhotinada. Mas ela deu uma contribuição muito importante do ponto de vista de questionar, né, a ausência dos direitos das mulheres em um documento que foi extremamente importante. E antes delas e depois dela, muitas e muitas mulheres vieram, né, contribuir com essa luta. Até aqui, algum de vocês tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Pode passar, viu, Gabi? Aqui já, né, como a gente considera a República, né, as mulheres na luta pelo voto, as mulheres, o movimento feminista, né, que começa a se organizar, então, vários processos de luta, as mulheres negras também organizadas, as camponesas, né, as trabalhadoras rurais. Então, a partir daí foram se intensificando esses processos de organização e luta das mulheres, sempre com essa perspectiva de conquista de direitos, né, que não eram estendidos às mulheres, alguns direitos que os homens tinham, que as mulheres não tinham, né, na sociedade, mas não só a luta por direitos, né, as mulheres lutavam fundamentalmente contra todas as formas de opressão,
contra a desigualdade, porque os direitos, ou a ausência dos direitos das mulheres, ele é só parte de um processo maior e mais profundo de desigualdade, de opressão sobre as mulheres, o que a gente viu lá no nosso primeiro encontro, lembra? Do patriarcado, hoje, o capitalismo, o racismo, que estrutura atualmente a nossa sociedade. O patriarcado e o capitalismo mais antigos, e o capitalismo, digamos assim, mais recente, ou seja, veio depois, dessa estrutura já existente, que era a estrutura do patriarcado, que era a opressão sobre as mulheres, do racismo, e o capitalismo foi reforçando isso, criando novos mecanismos de opressão sobre as mulheres. Pode passar, Gabi. Então, se a gente vai fazer, que a gente chama a linha do tempo, de todo esse processo, eu peguei aqui as principais conquistas das mulheres durante esses anos, para vocês terem uma ideia de como é que esse processo ele se deu. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para mim, por exemplo, aqui em 1827, somente em 1827 as meninas, elas foram liberadas para frequentar a escola. Então, antes disso, as mulheres, as meninas, elas tinham, a educação delas era toda familiar, doméstica, elas não tinham acesso ao ensino formal. Somente nesse período é que elas tiveram a liberdade de estudar, ingressar nos colégios e passar a estudar além da escola primária. Já em 1879, aconteceu o direito ao acesso ao ensino superior aqui no Brasil. Então, em 1879, as mulheres elas são autorizadas a cursar o ensino superior. Antes disso, as mulheres não podiam. Hoje, nós temos, a grande maioria das mulheres, aliás, das pessoas nas universidades são as mulheres, houve um avanço muito grande da presença das mulheres negras, recentemente também no ensino superior, mas quando a gente vai analisar bem direitinho, a gente vai ver que ainda existem muitas desigualdades, não só do ponto de vista, das formas de acesso, da permanência, dificuldade de permanecer na universidade, mas também em algumas profissões, as mulheres, elas são majoritariamente presentes naquelas profissões que são associadas ao cuidado, a enfermagem, a pedagogia, o serviço social, então ainda existe algumas diferenças, mas foi uma conquista muito importante. Avançando mais um pouco, eu queria fazer pode falar. Um parêntese aí, quando você fala, por exemplo, das mulheres na universidade. De fato, a gente teve avanços. Eu costumo até dizer que, por exemplo, o fato de eu ter feito graduação, ser mulher negra de comunidade tradicional, fazer a graduação, ensino superior, fazer mestrado, é algo que era muito difícil, E eu conquistei. E, por exemplo, também a questão de bolsa de estudo, Mas eu percebi também que, além de eu ser minoria, minoria na relação de ser mulher, negra, de comunidade tradicional, pobre, na universidade, fazendo mestrado. Mas quando a gente vai para o doutorado, o número de mulheres, ele reduz drasticamente. Porque o doutorado, eles são 4 anos. E ainda tem aquela coisa de, por exemplo, de engravidar, não fazer o doutorado. Exatamente. Eu tenho até o exemplo de uma amiga minha, que quando ela fez o processo seletivo, ela estava grávida, mas ela não contou.
E quando a coordenadora do curso soube que ela estava grávida, quando percebeu que ela estava grávida, ela já tinha sido aprovada, né? Aí disse assim, oxe, você está grávida? Como assim? Você está grávida? Você não vai fazer o doutorado? Você não passou no doutorado? Então, ainda tem muito isso, né? Ainda tem muito, mas muito mesmo. Então, quando a gente vai no doutorado, quando passa para o doutorado, essa maioria de mulheres, ela diminui drasticamente. Diminui. Isso, exatamente. Eu estou falando de mulheres brancas, de mulheres que têm condições, de mulheres que, por exemplo, são muitas vezes estudam na universidade, fazem projeto de pesquisa, né? Mulheres que já têm um certo nível de conhecimento, mas que, ao mesmo tempo, quando é para ir para o doutorado, existe uma certa limitação, porque sempre tem uma exigência a mais, entendeu? Isso. Então, era essa a contribuição que eu queria fazer. Muito bem, Patrícia, porque, inclusive, como a gente viu acho que foi nosso segundo encontro, isso se dá muito em função daquilo que a gente discutiu, que é a divisão sexual do trabalho. Então, as mulheres, como geralmente são responsáveis pelo cuidado dos filhos, da casa, mesmo aquelas mulheres que têm condições, que pagam uma trabalhadora doméstica, ela continua administrando a casa, né, fazendo a gestão da casa. Então, para essas mulheres trabalharem fora, estudar, né, se dedicar a um mestrado, a um doutorado, é muito difícil, né, porque elas têm sempre que fazer meio que fazer uma opção entre a maternidade e entre a academia ou entre o trabalho. E como as mulheres querem, né, muitas querem a maternidade, desejam a maternidade, mas também querem avançar nas suas carreiras e tudo, as mulheres acabam fazem os dois, mas são nessas condições de muita dificuldade. Daí vai diminuindo o número de mulheres, né? Porque aí só vai ficando quem tem realmente condições de manter aquela dinâmica de vida, né? De ter alguém para cuidar dos filhos, aquela coisa toda, viu? Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então, em 1919, também outra conquista importante foi a igualdade de salários, né? Isso aí foi a partir de uma conferência da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que aprovou essa resolução de salários iguais para homens e mulheres que desempenhassem a mesma função. Mas a gente sabe, né, que até hoje ainda existe essa desigualdade. Muitas mulheres que desempenham a mesma função, elas acabam ganhando menos do que os homens, e a gente sabe o porquê disso, né? Por conta dessas desigualdades. Em 1928, aqui foi eleita a primeira prefeita da história do Brasil, que foi Alzira Soriano de Souza, no município de Lages, no Rio Grande do Norte. Então, ela era uma mulher que era extremamente ativa, né, naquela época. Ela foi a primeira, né, a governar. Na época, o voto ainda não era um direito de todas as mulheres, e, se não me engano, ela acabou não assumindo o cargo, né, não terminando o cargo. Ela assumiu, mas não continuou no cargo. Mas foi registrado na história como importante, que, na verdade, foi quem foi inspirando as mulheres nessa luta pelo direito ao voto, né, o direito da participação. Deixa eu ver aqui. Já lá, em 1932, que é justamente quando se conquista, quando o voto, né, é regulamentado no Brasil, ou seja, as mulheres passam a ter direito de votar, mas isso foi depois de muita luta das mulheres, né, que começou no mundo, né, nos Estados Unidos, o movimento que ficava conhecido as sufragistas, né, e aqui no Brasil também as mulheres iniciaram todo esse processo e que levou ao voto, né, a regulamentação do voto. Mas, no antigo código, né, no eleitoral, na época, somente as mulheres solteiras
viúvas, né, e com renda própria, e as mulheres casadas podiam votar, mas desde que elas tivessem a permissão do marido, olha só, era um direito, mas um direito limitado, né, porque a mulher ainda vivia sob a obediência do marido. Vocês percebem que é assim, que foi todo um processo, a gente coloca aqui essa linhazinha, é só para a gente entender melhor, mas isso aí foram vários e vários momentos da história, um processo histórico, de avanço, e de retrocesso, eram pequenos avanços, e que foi, com o tempo, as mulheres foram conquistando mais direitos. Em 1962, também algo muito importante, a mulher casada, que ele justamente garantiu que a mulher não precisava mais de autorização do marido, por exemplo, para trabalhar, estabeleceu o direito da herança, e a possibilidade de requerer a guarda dos filhos em caso de separação. Então, foi muito importante para avançar nessa condição das mulheres em relação aos homens. Avançando um pouco Raquel, mais... Oi. Me veio a lembrança agora, eu não sei se se isso ainda acontece, né? Mas me veio a lembrança que eu lembro que, por exemplo, as mulheres que, quando elas queriam ligar, né? Ou elas tinham que ligar, por exemplo, teve 3 partos cesáreos, ou, enfim, ela queria ligar que tinha que pedir autorização ao marido, né? Para ligar, mesmo muitas vezes essas mulheres tendo risco de vida, né? Não só dela, também da criança. Mas que tinha que pedir autorização para o marido autorizasse se essa mulher ou não ia ter filhos. Exatamente. Né? E muitas vezes eram ligadas sem ela saber, né? Porque o médico fazia, achava que tinha, né? Se achava no direito sobre o corpo das mulheres. Exatamente, né? As mulheres não eram informadas o suficiente para saber, né? Enfim, isso aí a gente vai ver um pouquinho também. Em 1960, já aqui no Brasil, aí vem todo esse processo de organização das mulheres no movimento chamado movimento feminista. O movimento feminista é um movimento, né, que surgiu, né, desse questionamento, dessa crítica a essa sociedade patriarcal, essa sociedade, né, racista, de desigualdade, que reivindicava direitos iguais entre mulheres e homens, né? E que também passou por todo um processo de transformação. Inicialmente eram só mais mulheres brancas de classe média que atuavam nesses movimentos, né? Principalmente aqui no Brasil, até como a gente conhece hoje o movimento feminista, os movimentos, que são vários, né? Movimentos e que têm uma diversidade maior de mulheres, né? Tem mulheres negras, tem mulheres, para além das mulheres brancas, aí tem as mulheres lésbicas, tem as mulheres trabalhadoras rurais, ou seja, mas nem sempre foi assim. Mas o movimento feminista passa a se organizar também em torno desses direitos, e é quem consegue impulsionar mais ainda essa luta das mulheres ao longo da história. E aí a gente já vai chegando mais, se aproximando um pouco mais do nosso tempo, digamos assim, né? Então, por exemplo, já na década de 1980, né, ainda, foi criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, né, que foi criada em São Paulo, já nos anos de 1980, e aí já foi um pulo bem grande que eu dei, viu? Foi um avanço, aqui é que eu estou registrando o que foram as principais conquistas e principais direitos conquistados pelas mulheres. Também no ano de 1995 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que é um órgão que tem por função promover os direitos das mulheres, garantir, né, a efetividade dos direitos das mulheres, fiscalizar e exercer o controle social, né, das políticas para as mulheres, diante do Estado. E a partir daí foram se criando vários conselhos estaduais, os conselhos municipais, como eles existem hoje. Em 1988, aí é muito importante isso, porque a gente diz assim, que foi um momento histórico, né, não só para o Brasil, de um modo geral, mas para as mulheres em particular,
porque foi quando foi promulgada a nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 1988, né? Nós saímos de um período, né, que a gente viveu, chamado período da ditadura militar, em que as pessoas não tinham direitos, praticamente não tinham direito, principalmente direito político, né? As pessoas não tinham direito de se manifestar, enfim, existia muita repressão, e as mulheres também enfrentaram muitos problemas, inclusive as mulheres também se organizaram, existia um movimento das mulheres pela anistia, né, que é justamente com o final da ditadura, para que voltasse aquelas pessoas que foram expulsas, né, do país. Então existia todo um movimento, e a Constituição, ela foi extremamente importante porque foi a legislação que trouxe de forma mais clara, assim, mais forte, os direitos entre mulheres e homens, né? E ela estabelece, né, legalmente as mulheres como cidadãs, né? As mulheres não eram nem consideradas cidadãs, e com os mesmos direitos e deveres dos homens. Então foi muito importante isso. Mas mais para cá, né, nós tivemos em 95 a lei de cota para as mulheres nas candidaturas para as eleições, também como parte de uma luta das mulheres pelo direito à participação política e o acesso aos chamados espaços de decisão, espaços de poder. Em 2002, pasmem, né? Ainda em 2002, o Código Civil brasileiro, né, que teve uma reforma do Código Civil, ele extinguiu o artigo que permitia que o homem, né, ele solicitasse a anulação do casamento se ele descobrisse que a esposa não era mais virgem, né, não era um virgem antes do matrimônio. Então, ele devolvia a mulher. Né, então, somente em 2002, presta atenção, né, somente em 2002 foi que isso deixou de existir no Brasil. Ontem, vê como, né? Foi isso ontem. Né? Como como as mudanças são lentas, né? São extremamente lentas. E mais recente ainda, a aprovação da Lei Maria da Penha, né? Foi sancionada em 2006, que a gente vai ter a oportunidade de discutir mais no módulo à frente. Em 2015, é sancionada a Lei do Feminicídio, que também é uma lei muito importante, né, de proteção e enfrentamento ao assassinato de mulheres, né, chamado feminicídio. E em 2018, bem recente, há uma lei que é contra a importunação sexual feminina, que passou a ser considerada crime, ou seja, em pleno século XXI, nós estamos em 2021, e ainda precisar ter uma lei que proteja as mulheres disso, né, de ser importunadas. Quem não viu, por exemplo, o drama das mulheres nos transportes coletivos, né, dentro dos trens, dos ônibus, dos metrôs, as mulheres que eram importunadas sexualmente, e que isso acontece cotidianamente, né, vez por outra aparece aí na televisão casos como esse. Por isso, essa lei ela foi pensada e ela foi aprovada em 2018. Então, se a gente olha, né, porque a gente chama essa linha do tempo, a gente vai ver que foi um processo longo, né, de muita luta, né, e que essas conquistas elas foram acontecendo, né. A cada processo desse, um direito era conquistado, né, mas o que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça é que isso foi fruto muito do processo da organização e da luta das mulheres, né? Não foi uma coisa que caiu do céu, ou alguém chegou oferecendo direito para as mulheres, né? Muito pelo contrário. Algum comentário, gente, sobre isso? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu estou conseguindo ser clara para vocês até aqui. Pode passar, viu, Gabi? Nenhuma pergunta? Bom, então, como eu falei, né, a gente vai ver um pouco aqui, com a Constituição brasileira, né, para além daquelas mudanças,
daqueles alguns importantes direitos conquistados pelas mulheres, como o direito ao voto, né, o direito de estudar, de trabalhar. A Constituição de 1988, ela trouxe também várias mudanças que beneficiaram muito as mulheres, né? E da mesma forma foram fruto da luta das mulheres, né? Durante o processo de elaboração como ele chama, a Carta Magna, né? Que é justamente o documento que rege o país, né? Que rege o povo brasileiro, né? Que tem lá os direitos e os deveres do povo brasileiro, que é a nossa Constituição. As mulheres também tiveram que se organizar e brigar muito para que os direitos das mulheres também fossem colocados na Constituição. E aqui eu vou destacar alguns dos principais direitos que as mulheres conquistaram nesse período, né? Mas antes disso, olha só, alguns avanços, né, que a Constituição ela trouxe para as mulheres. Tipo, proibir a discriminação no mercado de trabalho, né, por motivo de sexo, né? Ou seja, criou penalidades em relação a isso. O direito das presidiárias, por exemplo, de amamentar seus filhos, a maternidade como um direito social, então trouxe várias questões que protegem a maternidade, que não existiam. A questão do planejamento familiar, né? Então, a Constituição, ela reconhece o planejamento familiar como uma livre decisão do casal e não como uma imposição, e como também uma responsabilidade também do Estado, ou seja, de oferecer os meios necessários, as informações, os contraceptivos, ou seja, todas as condições necessárias para que o homem e a mulher, né, pudesse planejar, né, a sua vida reprodutiva. Trouxe também coisas muito importantes em relação à violência, ou seja, colocou que digamos, é obrigação do Estado, né, coibir, prevenir a violência contra as mulheres, né, nas relações familiares. Então, trouxe todas essas mudanças. E aí também houve uma mudança importante, posteriormente, no Código Civil, né, e aí também trouxe mudanças para as mulheres. Mais uma vez, as mulheres elas passam a ser vistas também como cidadãs, né, não mais consideradas como uma mera sombra dos homens. A partir daí, em 1994 foi incluído o estupro, né, foi incluído como considerado um crime hediondo, né, e as penas contra crimes cometidos, né, contra as mulheres graves elas aumentaram, Raquel, então teve todo Oi. Hediondo são aqueles crimes em que não existe, digamos assim, que é extremamente reprovado pela sociedade, né, que não existe como a pessoa, como é que chama? Não existe como a pessoa se defender daquele crime, né? Então, ele tem uma pena muito maior do que os outros crimes. Então, ele é um crime que ele é totalmente, não é que não seja inaceitável, porque qualquer crime é inaceitável, né? Mas tem alguns crimes que eles chamam de menor, digamos assim, de menor teor, né, ofensivo, né, de menor gravidade, e tem os crimes extremamente graves, que são os chamados crimes hediondos, né? Se não me engano, por exemplo, além do estupro, acho que incluíram, se não me engano, sequestro como crime hediondo, e acho que tem mais uns dois tipos de crime que eu não estou lembrado agora, né? Que, digamos, são os crimes mais graves que existem na sociedade. Então, a Constituição trouxe várias mudanças, desde mudanças na relação da família, né, de como a família se organizava, os direitos da mulher dentro da família,
no casamento, como eu falei, no planejamento familiar, no sustento da família, ou seja, trouxe direitos e responsabilidades também para os homens e para as mulheres. Mas aqui eu vou destacar alguns dos principais direitos trazidos pela Constituição. Por exemplo, na área do trabalho, os chamados direitos trabalhistas, trouxe proteção à maternidade, por exemplo, que passou a não permitir que nenhuma restrição à mulher por motivo de gravidez ou casamento. Eu acho que a Patrícia trouxe isso um pouco na fala dela, que era justamente em relação a isso, embora a gente saiba que ainda existe muita infração, digamos assim, de até pouco tempo, empresas ainda exigiam exame de gravidez para admitir as mulheres. Então, as mulheres casadas, quando diziam que era casada e que tinham filhos, tinham mais dificuldade para conseguir emprego, porque as empresas discriminavam essas mulheres. Então, com a Constituição, e aí na área dos direitos trabalhistas, ela foi trazendo vários direitos, vários itens que trouxeram mais proteção às mulheres durante a maternidade, que a gente vou mostrar mais aqui. Falando ainda em maternidade, Raquel, a gente percebe que, por exemplo, essa questão de contratação de homens ao invés de mulheres, isso perdura até hoje, né? Uhum. É nítido hoje, por mais que a Constituição diga que não, que é proibido, que não pode fazer isso, mas nos anúncios de emprego sempre tem lá dizendo o sexo, né? Homem, isso e aquilo outro. Para alguns tipos de trabalhos, né? E assim, por exemplo, para recepcionista, que normalmente a gente vê a recepcionista como trabalho feminino, mas normalmente hoje em dia se pedem homens, para trabalhar em loja, em homens. E, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela participou de várias entrevistas e que, na entrevista, ele sempre dizia que queria um homem porque homem não engravidava, sabe? E que a gente fica, caramba, e que até hoje a gente vê os anúncios, né, dizendo que é do sexo tal, né? Embora a lei proíba, né, Exatamente. E puna esse tipo de infração, né? Por quê? Porque sempre coloca para não pagar os 6 meses, 5 meses de licença maternidade, né? Isso. Então, quando... E que não pode demitir a mulher quando está grávida, né? Então, e que às vezes, por exemplo, muitas dessas mulheres não é demitida quando está grávida, mas quando ela volta, ela é demitida. Depois, exatamente. Né, ela é demitida. Ou então vai para uma outra função, ganhar menos, né, do que ela ganhava. Hoje, a gente vê, mesmo com a legislação, mesmo com a Constituição, dizendo que não, que isso é proibido, a gente vê, por exemplo, a seleção de contratação de homens, porque o homem ele não vai amamentar, ele não vai ter filhos, né? E claro que, por exemplo, a responsabilidade até hoje, quando de engravidar, é sempre nas costas da mulher, né? Não existe essa mesma coisa, porque assim, convenhamos que ninguém engravida sozinha, né? Precisa de um homem e de uma mulher, ou enfim, de ambos, para que se engravide, mas sempre a responsabilidade fica nas costas da mulher. Da mulher. E até hoje, por exemplo, por incrível que pareça, ainda tem essa seleção, por exemplo, de contratação de homens, porque homem não engravida. E para trabalhos que muitas vezes eram vistos como trabalho feminino. Um dia desse eu fui levar Pedro na consulta, e no oftalmologista, e quando cheguei lá na recepção, não tinha uma mulher. Não tinha uma mulher. Todos os atendentes eram homens. Sabe? A gente fica assim, como assim? E eles fazem um jeito, assim, de burlar, né, a lei. Às vezes usam sutilezas, né, uma coisa meio nas entrelinhas, mas
você vê que é realmente discriminação por ser mulher. E às vezes fica difícil, às vezes, as mulheres provarem, né, que não tiveram acesso àquela vaga de emprego pelo fato de ser mulher, mas eles vão colocando várias dificuldades que acaba que as mulheres desistem, né? Às vezes desistem. É como se eles sempre usam da prerrogativa, que não é prerrogativa, na verdade, sempre usam da desculpa de que, por exemplo, contratar uma mulher sai mais caro, porque depois ela vai engravidar, tem a Exatamente, não vai trabalhar, porque aquele período que ela está amamentando, eles dizem que elas não vão trabalhar e tudo mais. Então, coloca esse tipo de justificativa para tirar os nossos postos de trabalho, ou para não garantir que a gente tenha, de fato, direito ao trabalho. E às vezes fazem acordos, né, aqueles acordos informais, né, e as mulheres acabam muitas vezes abrindo mão, né, de alguns direitos, enfim. Essa parte trabalhista, acho que é uma das mais difíceis, né. Teve muito avanço, mas também é uma das áreas que as mulheres enfrentam mais dificuldade também, né. Então, avançando um pouquinho mais, né, a garantia, né, que a gente estava falando da mulher grávida, botei aqui, a licença maternidade, que foi também um avanço importante, uma conquista, né, que a trabalhadora tem direito a 120 de licença gestante, com pagamento de salário, né, que aí é o chamado salário maternidade, né, e aí tem várias regras, tem vários, digamos assim, tem vários critérios para as mulheres poderem acessar esse direito, mas na sua grande maioria as mulheres acessam. E aí também criaram, né, acho que uma discussão que se fazia também em relação ao mesmo tempo que era importante, por exemplo, a licença maternidade, né, que aquele período que a mulher fica, né, para cuidar mais da criança naqueles primeiros meses, né, que necessita de mais cuidado e atenção, né, mas também percebia-se a necessidade de os homens também estarem juntos nesse processo, né, então criou-se a licença paternidade, que hoje o trabalhador ele tem direito a 5 dias de licença, mas recentemente criou-se um programa, né, em 2019, criou um programa que se chama Programa Empresa Cidadã, que ele amplia aquela empresa que adere a esse programa, né, ela amplia para 20 dias a licença paternidade, que é justamente o período em que os homens também vão ficar, o pai, né, vai ficar também com a criança, e aí, na verdade, uma perspectiva de que ele participe mais da vida da criança, né, e divida mais as tarefas com a mulher. Então, foi nessa perspectiva. E também tem todo um processo aí de como é que pode acessar, tem com relação às adoções, né, quando também adotam criança, que tem direito também à licença maternidade e paternidade. Então, alguns avanços mais recentes em relação a isso. Uma outra questão que a Constituição trouxe tem a ver com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e mais especificamente em relação ao aborto. A mulher, ela tem direito a 2 semanas de repouso, recebendo seu salário normalmente durante esse período, isso no caso daquele aborto previsto em lei, que é o que chama o aborto espontâneo. Por quê? Porque o nosso Código Penal, né, até hoje, o aborto, ele é considerado crime em 3 situações. Aliás, ele é considerado crime, menos em 3 situações. Quando a mulher está correndo risco de vida, quando o risco de vida é da criança, ou quando aquela gravidez foi resultado de um estupro, ou seja, de uma violência sexual.
Nesses 3 casos, a lei permite que a mulher possa abortar até, se não me engano, até a 23ª semana de gravidez. Mas, na prática, isso não é bem assim. Por quê? Porque ainda existe uma discussão muito grande, né, de vários grupos conservadores e tudo, que são totalmente contrários ao aborto, independente da situação, mesmo aqueles em que a lei garante o direito à mulher, né, e as mulheres, e o aborto acabou se tornando um problema muito, muito grave para as mulheres, porque as mulheres continuam abortando, né, abortam de forma insegura, muitas delas morrem em função desses abortos, né, aborto mal realizado, enfim, tem toda uma discussão em relação a isso. Mas isso foi uma coisa importante que foi trazida também na Constituição. Uma outra coisa também importante tem a ver com a amamentação, né? Com a Constituição, a mulher passou a ter o direito a 2 descansos especiais, né? De meia hora cada, durante a sua jornada de trabalho, para amamentar seu filho, de até 6 meses. Muito importante também essa conquista, esse direito, mas, novamente, na prática, isso é muito difícil. Até porque a sociedade que a gente vive, ela é tão preconceituosa que as mulheres não têm direito sequer de amamentar na rua. Vocês já devem ter visto vários noticiários aí, notícias na TV, de que mulheres foram hostilizadas na rua, em algum momento, em algum espaço público, porque estava amamentando o seu bebê, porque as pessoas se sentem incomodadas em ver a mulher dando um peito para a criança mamar, né? Então, assim, é uma coisa totalmente absurdo, né? Porque, enfim, é uma mulher amamentando uma criança, né? E muitas pessoas acham que isso não é coisa para se fazer em público, né? Coisa para se fazer apenas no espaço privado, né? Daí as dificuldades também em relação a essa questão da amamentação, que é extremamente importante tanto para a criança como para a própria mulher, né? A saúde da criança, principalmente. Em relação ao direito trabalhista, tem alguma observação, alguma crítica? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Agora eu quero ouvir vocês um pouco. Pode passar, viu, Gabi? Como é que andam os nossos direitos em relação ao trabalho? Além da Patrícia, quem gostaria de comentar? Hein? Não dá nem para ouvir os grilos, minha gente. Vocês ainda estão aí? Minha gente, a coitada da professora Raquel, meu Deus do céu. Estamos aqui só ouvindo, dando tanto dengo para essa... Quem foi que falou aí, que não dá para ver o nome? Quem foi que falou? É a mãe de Patrícia. Mãe de Patrícia, como é teu nome? É Ana. Ana, pois vamos conversar um pouquinho, Ana. Eu não sei não, conversar não. Como é que não sabe, Ana? Não é possível. E mãe da Patrícia logo? Eu não acredito. Patrícia é Tangarela, mas eu não sei. Né? Mas pode falar aí do seu jeito, o que foi que você entendeu? Se faz sentido isso ou não faz? Tudo faz sentido. Até onde eu escutei, tudo faz sentido. Dê um exemplo aí pra gente. Eu não vou dar exemplo, não. Não? Não. Viu? Tá bom. Eu estou só ouvindo, observando. Tá certo. Viu? Outra pessoa gostaria de falar? Vocês são sempre assim, são? Não falam? Não acredito. Não, Raquel. Não acredito de jeito nenhum.
Só olhar pelas carinhas de vocês. Não deixa ninguém falar, minha gente. Hein? Aí hoje elas estão, não sei o que foi que teve, que elas estão... Porque eu não estou falando nada de diferente da vida de vocês, coisas que vocês conhecem aí no cotidiano de vocês. Hein? Ok, então vamos lá. Vamos seguir. Pode passar, viu, Gabi? Pronto, a gente viu os principais direitos conquistados na área do trabalho, né? Agora a gente vai ver um pouco na área dos direitos sexuais e reprodutivos. O que são esses direitos sexuais e reprodutivos? Quem saberia me dizer? Direitos sexuais, direitos reprodutivos, o que é isso? A pessoa poder escolher qual opção sexual que deve seguir, se quer ser lésbica, gay. Então, eu acho que é isso. E a representatividade é se a pessoa quer, deseja ter filhos ou não. Isso, exatamente. Os direitos sexuais, eles estão mais relacionados, né, à vida sexual, né, ao direito a ter uma vida sexual plena, né, e ter a relação que mais lhe convier, tanto para os homens como para as mulheres, mas também de ter acesso, né, aos meios, enfim, à livre orientação sexual também. E os direitos reprodutivos têm mais a ver com a coisa da reprodução mesmo, né? De decidir se quer ter filho, quantos filhos querem ter, quando quer ter, entendeu? E acesso às informações, aos métodos contraceptivos, tudo isso, viu? Então, nessa área dos direitos sexuais e reprodutivos, uma das principais conquistas que eu já falei foi criada inicialmente em 96 a Lei do Planejamento Familiar, e que diz o quê? Que é livre decisão do casal, e que compete ao Estado propiciar, né, os recursos, ou seja, garantir os recursos para o exercício desse direito, né, e proibida qualquer forma coercitiva, né, por parte de instituições oficiais ou privadas. O que é isso? Que qualquer instituição, ela não pode obrigar a mulher, o homem, né, o casal, a fazer um planejamento familiar ou adotar qualquer tipo de contracepção, de forma de contracepção que vá contra o desejo dele ou dela, né? Então, lá o hospital, o posto de saúde, enfim, qualquer instituição. Uma coisa muito importante também tem a ver com a esterilização, que durante muito tempo permanece como hoje, mas hoje bem menos, né? Mas durante muito tempo foi um grande problema que foi enfrentado muito fortemente pelos movimentos feministas e de mulheres, né? Existia no país uma prática que a gente chama de esterilização em massa, né? Inclusive adotada pelo próprio Estado, ou seja, pelos próprios governos, né? Que faziam, a partir da laqueadura, principalmente, das mulheres, muitas vezes de forma involuntária, né? As mulheres eram obrigadas, às vezes pelo próprio médico, enfim. E com a Constituição, isso passa a ser voluntário, ou seja, a mulher decide se quer ou não. Mas continua dependendo do consentimento expresso de ambos os cônjuges, né? Raquel, uma outra coisa também que é interessante assim falar, que, por exemplo, a minha comadre, antes se tinha muito isso, né? Aí tem um filho, liga logo no parto, né? Aproveita que pariu e liga logo. E muitos dos médicos, né, faziam essa prática, dizendo, não, faz logo porque é rapidinho, já liga logo e pronto. Isso. E hoje a gente vê com estudos, pesquisas, que existe um risco bem maior para a mulher ligar durante o parto, porque a mulher, ela corre
vários riscos, né? O risco de vida, né? De morrer, né? Fazendo isso, né? E isso não era passado, muito pelo contrário, dizia, não, faz isso porque é um corte só, faz tudo de uma vez só, e pronto. Então, muitas vezes isso era disseminado. Eu não sei se isso perdura da forma que perdura, mas, por exemplo, o médico da minha comadre, ele orientou ela, disse não, ele explicou para ela, ele disse, olha, eu não aconselho, e explicou os riscos de fazer, por exemplo, ligar após o parto, né? Que isso é importante, que, por exemplo, que nós mulheres a gente entenda, né? De ver quais são esses riscos, porque muitas vezes foi colocado como se não, faz rapidinho, não tem risco nenhum, tá tudo bem. Exatamente. E sempre usava muito o argumento de que as mulheres pobres, principalmente, tinham muitos filhos, né? Então, para evitar a pobreza, inclusive evitar a marginalidade, né? Porque eles associam muito a pobreza à marginalidade, tinha que esterilizar as mulheres. Há muito tempo atrás, o prefeito Maluf, quando foi prefeito de São Paulo, uma das gestões dele, ele foi um dos que disse que tinha que esterilizar as mulheres negras para evitar de nascer pobre e marginal. Misericórdia. O prefeito de São Paulo falou isso. Então, aquela mentalidade ainda de que tem que esterilizar as mulheres, E outra coisa, né? As mulheres, muitas vezes, desinformadas, né? Desinformadas, sem nenhum tipo de orientação. Por isso a importância da lei do planejamento familiar, que trouxe justamente isso, né? É importante você trazer essa lei, Raquel, também, porque muitas vezes a gente desconhece, né? Por exemplo, né? Que de fato existe. Eu mesmo não sabia, né? Que tinha isso. E eu lembro que quando eu me casei, logo quando eu me casei, as pessoas sempre ficam nesse questionamento. E aí, quando é que vai ter um filho? Quando é que vai ter um filho? Quando é que vai ter um filho? Quando é que você vai dar um filho para o seu marido? Essa coisa toda. E eu lembro que eu já tinha 1 ano de casada e um taxista chegou para mim e disse assim, olha, você tem que ter o filho logo, porque você já tem 1 ano de casado. O primeiro ano todo mundo aceita, mas depois de 1 ano vocês têm que ter logo o filho. Porque senão todo mundo vai ficar achando que seu marido tem problemas. Né? Exatamente isso. É uma pressão muito grande, né? E a gente vê que existe uma lei, né, de planejamento familiar que diz o oposto disso, né? Que o casal ele tem que se planejar, né? Exatamente. E que tem que ter os meios necessários para isso. Exatamente. Né? Então, se informar, por exemplo, isso é um papel muito importante, por exemplo, nas unidades de saúde, que é onde acontece a atenção básica, né, a chamada atenção básica, que o planejamento familiar ele tem que estar nas ações dos profissionais de saúde que atendem a população, né? Então, as orientações em relação ao planejamento familiar, dizer, apresentar quais são os métodos, tanto relacionados às mulheres como contra os homens, os riscos do uso, e aí a mulher, com orientação médica, né, fazer a opção, o casal fazer a opção por aquele método que mais, né, se adequa a eles, né, fora a orientação em relação às doenças sexualmente transmissíveis, né, chamadas DSTs, a AIDS, ou seja, tem toda uma ação de prevenção e educação que tem que existir, que a lei do planejamento familiar traz e que tem que existir nas unidades de saúde. Mas, infelizmente, isso ainda encontra muita dificuldade, né? Tem profissionais que, muitas vezes, em função do seu credo religioso, eles não divulgam determinadas informações, eles não fazem determinadas práticas com as mulheres, né, porque eles vão contra os valores deles, né, então, isso também é um problema que se coloca, e as mulheres seguem desinformadas, né, sem saber o que é que vai acontecer, como é que pode, enfim, qual é o melhor método, e agora, para vocês terem uma ideia... Por exemplo, eu vivi uma experiência que tinha um agente de saúde aqui,
que quando eu pedia, eu estava casada e eu pedia preservativo para ela dizia, não é assim não, eu não posso sair dando preservativo a você não. Assim? Exatamente. Se a mulher é solteira que vai, né, no posto de saúde pegar preservativo, tinha uma tendência de não dar, às vezes um jovem, não pode dar, né? Não, foi tanto que eu consegui, eu lembro que eu consegui quando eu fui para Pontal, né, que a gente saiu de lá, me deu, mas aqui ela disse, não, Patrícia, não é assim, não. Eu digo, como é isso? Eu não entendi nada. Não, porque assim, talvez ela tenha dito isso, uma possibilidade é que a entrega dos métodos, incluindo, por exemplo, a camisinha, na unidade de saúde, geralmente, requer que a pessoa ela participe de algum momento desse, de orientação, entendeu? Então, se a mulher, o homem, a jovem, vai no posto de saúde, pegar um preservativo ou outro tipo de método, geralmente eles passam por uma conversa, né? Às vezes é a enfermeira, às vezes é a assistente social, que faz aquela conversa, explica, né, e tudo. Aí eles pegam e fornecem o método, né, o preservativo, principalmente o preservativo. Talvez possa ter sido isso, né, que ela se referiu a isso. Mas tem alguns que realmente se recusam a dar, independente de qualquer nenhuma. Pois é, independente de qualquer coisa. Mas em alguns momentos assim, por exemplo, de campanhas, essas coisas, são distribuídos, né? Carnaval, né? Mas tem as pessoas lá também para orientar. Mas é distribuído porque a pessoa sabe que as pessoas transam. Então, tem que se prevenir também, né? Às vezes até faz alguns testes, né? Em alguns. Isso, exatamente. Né? Então, além da esterilização, novamente a questão do aborto, né? Como eu falei, o Código Penal brasileiro, ele estabelece o quê? Que o aborto ele é crime quando praticado pela própria gestante, não sendo naqueles casos que eu falei, aqueles 3 casos, a pedido dela ou sem o consentimento. E os 3 casos? Os 3 casos é quando há risco de vida para a mãe, quando há risco de vida para a criança, e aí tem que decidir, né? E aí prevalece a vida da mulher, e quando é resultado, aquela gravidez é resultado de violência sexual, ou seja, estupro. Nessas 3 situações, o aborto, ele é autorizado no Brasil. Fora isso, ele não é. O que acontece, como eu já falei... Essas situações, Raquel, é muito bom quando você traz, porque eu não sei se as outras lembram, não sei se você lembra que teve um caso de uma menina, acho que ela tinha uns 10 anos, que ela foi violentada por vários anos, né? E engravidou. Que ela estava grávida e que a lei permite que seja feito o aborto, e mesmo assim, meu mundo de gente não queria que essa menina abortasse. Né? Exatamente. O aborto, né? No então, hospital, assim, é lei, mas na prática... Mais, né? Uhum. E uma exatamente. Criança, né, que foi, e assim, a gente vê que essa criança, ela se enquadra nas 3, né? Nas 3, uhum. porque as 3. Ela foi violentada, ela foi estuprada por vários anos, e por pessoas diferentes, né? Na família. Essa criança, ela era uma criança, né? Então ela não tinha condições nem física, nem emocional, nenhuma, nem para o corpo dela de de engravidar. Exatamente. E também risco a questão da criança, né? Como da criança. Ter outra criança, né? Engravidou de outra criança, como é que essa outra criança ia ser... E às vezes nem é de outra criança, né? No caso, era adulto, né? Na maioria dos casos, é adulto. Nesse caso aí que você está falando, que eu acho que foi aquele mais recente, lá em Pernambuco, se não me engano, foi do tio dela.
Isso, mas que ela depois engravidou. também que tinha outras pessoas que tinham Isso, que abusavam dela, exatamente, que abusavam dela, mas ela engravidou do tio, que era bem mais velho do que ela. Então, assim, esse caso e vários outros casos. Fato, né? Porque depois de tanta coisa, normalmente eles acabam sendo impunes, né? São liberados ou não tem penalidade. Exato, então é um dos grandes problemas ainda. Pode passar, viu, Gabi? Por favor. Bom, uma outra coisa também é na área da saúde da mulher, né, que também sempre foi uma reivindicação muito grande dos movimentos de mulheres e feministas, né, de fazer com que a saúde da mulher fosse reconhecida de forma mais ampla, porque se pensava a saúde da mulher somente a partir da saúde materno-infantil, ou seja, só via a mulher naquele período, né, ou seja, no período de gravidez, ou seja, é como se a mulher não tivesse nenhuma outra necessidade de saúde. Então, sempre era uma luta de chamar a sociedade, cobrar do Estado para que tivesse um olhar de forma diferente e mais amplo do sentido da saúde da mulher, que a gente chama da saúde integral, ou seja, a saúde da mulher na sua totalidade, seja a saúde física, a saúde mental, emocional, enfim. E aí foi criado o programa, em 84, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que se chama o PAISME, né, em 84, e que incluía a saúde reprodutiva das mulheres, né, no âmbito da atenção integral da saúde da mulher. Então, foi um programa que tratava especificamente sobre a saúde da mulher, de forma integral, mas que foi incorporado dentro da política, né, ou pelo menos alguma parte dele foi incorporado dentro da política de saúde mais geral, e que tratava de ações educativas, ações preventivas, de diagnóstico, tratamento, recuperação, que a assistência na área ginecológica, pré-natal, né, o puerpério, que é depois, né, do parto, na área do climatério, né, as mulheres que estavam próximo na menopausa, o próprio planejamento familiar, as DSTs, ou seja, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e o câncer de colo, né, de útero e o de mama. Então, esse conjunto de problemas que as mulheres vivenciavam, né, na sua saúde, no seu corpo, eles foram sendo incorporados nessa política. E, além disso, também, um avanço importante foi justamente a história da violência, né, também a necessidade de coibir a violência doméstica, mas também trazendo um pouco digamos, das consequências da violência para as mulheres no âmbito da saúde, né, a violência física, né, então o cuidado das mulheres da saúde das mulheres em situação de violência, então tudo isso foram avanços ao longo do tempo na área da saúde, na saúde das mulheres. Alguma questão, alguma pergunta, dúvida? Raquel, eu quero trazer mais exemplos, assim, por exemplo. Sim. A gente vê que, por exemplo, na questão da saúde da mulher, teve muitos avanços, assim, até de estar fazendo exames e tudo mais. Uma facilidade maior para ter acesso para fazer os exames, mas, ao mesmo tempo, uma limitação. Por exemplo, eu lembro que quando a gente vai fazer pelo SUS, ele não tem o exame, porque eu não sei quais são as partes, ele não é completo, por exemplo. A gente tem que pagar um outro para que seja completo, um exame ginecológico. Não sei qual é exatamente. Mas pelo SUS, ele não cobre fazer o exame completo, né? Porque ele faz aquele exame que é o básico, né? Que é o chamado Papa Nicolau, né, que a gente chama de exame de prevenção, né, que é oferecido nos postos de saúde. E quando a gente quer fazer um exame completo, a gente tem que pagar o outro, porque a rede do SUS ele não cobre. Isso, infelizmente. Há muito tempo e que até hoje isso perdura, né, que a gente acha um absurdo, até hoje isso perdura. Né? E se a gente for ver a questão do valor do exame, não tem o porquê disso, porque às vezes, por exemplo, uma ressonância, ela é cara, mas um exame desse não chega a ser o valor de uma ressonância.
e a gente consegue fazer uma ressonância, né? Então, por mais que houve avanços, a gente ainda depara com esses problemas de alguns exames serem incompletos ou a gente ter que custear, pagar, né? Mesmo exatamente. o Sistema Único de Saúde ter que pagar para ter o exame ele completo. Exatamente. Uma outra coisa também que houve avanço, por exemplo, em relação à saúde da mulher, mas que até hoje nós mulheres, dependendo do trabalho que é feito, a gente ainda sofre as consequências. Por exemplo, a maioria de nós mulheres catadoras de mangaba, nós somos marisqueiras e pescadoras, né? E o que é que acontece? Se perguntar a Branca, como é que pega o sururu? Você senta na lama e vai enfiando o dedo lá, isso na beira do rio. Então, determinadas... eu posso dizer doenças? Eu não sei se seria isso. Mas determinadas enfermidades são resultantes do trabalho feito particularmente por algumas mulheres, né? Então, esse que envolve a pesca, esse que envolve a maré, está relacionado muitas vezes a doenças específicas. Mas quando vai, por exemplo, ao processo de aposentadoria, muitas vezes é negado o benefício para essas mulheres. Não é considerado, não né? Não reconhece como aquele trabalho como causa de determinados problemas. E também não tem uma assistência específica voltado para essas mulheres, mas que garanta de fato a tudo. Entendeu, Raquel? Sim. De fato, há uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde para essas mulheres, né, que desenvolve essas práticas, né, que envolve a pesca, a mariscagem. Então, enfim, a gente, por mais que teve avanços, a gente percebe que precisa avançar ainda mais, para que, de fato, seja uma questão de equidade, de todos e todas terem as mesmas questões ou os mesmos benefícios desenvolvendo os trabalhos que é particular de cada, por exemplo, segmento de comunidade tradicional. Exatamente. Né? Então, Patrícia, isso que eu trazer. Você traz uma questão muito importante, porque, assim, todo esse processo que eu comentei aqui, né, dessa luta das mulheres por direito, essas conquistas, né, que são conquistas importantes, mas a gente reconhece também que justamente a dificuldade de isso se concretizar de forma plena, né? Porque também isso tem a ver com a nossa estrutura social, né? Então, o fato, por exemplo, do SUS ser uma grande conquista da sociedade brasileira, né? Que com todas as dificuldades, mas o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema como esse, né? Que o povo acessa determinados serviços sem pagar, né, de forma gratuita, ainda existem essas limitações justamente porque a sociedade brasileira é muito desigual, porque tem muita gente aí que o grande desejo é que se acabasse com o SUS. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter que pagar por qualquer procedimento de saúde, qualquer coisa na área da saúde, entendeu? Ou seja, privatizar o SUS. Por isso a briga é muito grande para que o SUS ele sobreviva, né, com todas as dificuldades, mas que é o que ainda você imaginou se não fosse a população brasileira, a maioria da população brasileira pobre, se não fosse o SUS ainda, né, com todos os problemas. Mas, por exemplo, na área da saúde das mulheres, isso sempre foi um problema, que é justamente você tem o diagnóstico, você vai, né, no médico, você tem o diagnóstico, mas quando chega na área do exame, é mais difícil, né, porque o exame é justamente para você avançar naquele diagnóstico, né, concluir alguma coisa, né, enfim, saber exatamente o que é que a mulher, no caso a mulher, qual o problema dela de saúde. Então, na área da saúde reprodutiva, a questão do câncer de mama não, nem tanto, mas o câncer, né, de útero, né, chamado câncer de útero. Milhares de mulheres ainda morrem por conta do câncer de útero, porque também não tem assistência, né, que justamente tem a ver com a falta de
de ter um exame para saber, né, rápido, que muitas vezes as mulheres, quando vão descobrir, já está muito avançado, às vezes não tem mais nem muito o que fazer. Mas por quê? Primeiro tem a história da desinformação, infelizmente ainda existe muita desinformação, e aí tem os problemas estruturais, né, que é justamente o acesso aos serviços, aí quando tem o acesso aos serviços, o acesso aos exames, enfim, para que ela possa seguir todo aquele espaço, para que ela possa saber o que ela tem, e se tiver algum problema de saúde, ela poder resolver. A mesma coisa com a história das mamografias, né, para detectar o câncer de mama. Então, assim, em muitos lugares, as mulheres fizeram uma luta muito grande para ter a história da mamografia, porque em muitos lugares não sequer existia um mamógrafo para fazer a mamografia das mulheres. Então, eu acho importante você trazer isso, porque, inclusive, o que você falou, especificamente relacionado a vocês, né, é que vocês prestarem mais atenção sobre isso e conversarem mais sobre isso. E começarem a registrar isso, dizer que, olha, nós, mulheres mangabeiras, nós temos ou marisqueiras, nós temos determinadas demandas, necessidades, por conta das nossas condições de vida e de trabalho. E fazer disso uma pauta de reivindicação, entendeu? E construindo uma pauta de reivindicação, porque foi assim que se deu em todos os processos, né? Eram as mulheres trabalhadoras rurais, enfim, várias categorias de trabalhadoras que não eram reconhecidas, né, e que passavam também por esses problemas, e que foram discutindo sobre isso e organizando uma pauta para que se pudesse colocar. Pode ser uma pauta que seja direcionada, por exemplo, ao próprio município, reivindicar que no município possa oferecer os exames, que possa ter uma orientação, enfim, para melhorar a saúde voltada para as mulheres, a saúde da mulher no município. Então, são coisas que vocês podem estar pensando no sentido também de estar fazendo disso aqui, ou seja, do que nós estamos discutindo aqui, trazendo isso, de como é que isso está se dando na realidade, e se não está acontecendo da forma como deveria acontecer, transformar isso numa pauta política, transformar isso numa pauta de vocês, do movimento de vocês, entendeu? A luta por saúde das mulheres marisqueiras, das mulheres... agora esqueci. É a cabeça, viu? O cansaço. Enfim. Pescadoras. Pescadoras de mangaba. Catadoras de mangaba, como vocês, entendeu? Então, tudo isso são coisas importantes para, inclusive, assim, os movimentos, a própria Marcha das Margaridas, né? Traz muito na pauta delas essas reivindicações, né? Em relação à saúde, ao trabalho, muita coisa interessante. Podemos passar para a gente ir finalizando aqui a apresentação. Gabi? Sim, senhora, Raquel. Sim, senhora, Pode passar, Gabi. Então, aqui, bem rapidinho também, em relação aos povos e comunidades tradicionais, eu trouxe aqui, de forma bem resumida, um instrumento muito importante, que foi criado em 2007, também como um processo de mobilização das comunidades, dos povos tradicionais, primeiro de reconhecimento também, antes extremamente invisibilizado, com muitas necessidades, carências, e demandas que não eram atendidas pelo Estado, pelos governos, e que, a partir do seu processo organizativo, passaram a exigir também a melhoria dessas condições. O direito ao território, Então, essa política aqui, ela é muito importante e traz várias, digamos assim, várias questões relacionadas aos povos e às comunidades tradicionais, as quilombolas, enfim,
e que vocês também têm que se debruçar sobre isso. Direito ao território, ou seja, garantir a esses povos o acesso aos recursos naturais, que tradicionalmente utilizam para a sua reprodução, tanto a reprodução física, cultural e econômica. Então, isso que vocês reivindicam, né? O direito ao território, também faz parte desse processo, está contido nesse documento. Ele traz também algumas questões referentes à solução de conflitos, no sentido de minimizar, esses conflitos gerados, por exemplo, pela implantação de unidades de conservação, de proteção integral dos territórios, o estímulo à criação dessas unidades de conservação, o uso sustentável, da terra, e também traz uma coisa muito importante, que é os direitos dos povos e comunidades em relação aos impactos das grandes obras e empreendimentos, que é o que a gente tem visto muito. Vários, as hidrelétricas, que inclusive tem ocasionado diversos problemas para as várias comunidades, de todos os sentidos, problema do ponto de vista da saúde, da preservação das suas culturas, e do próprio direito de permanecer no seu território. Então, essa política nacional, ela também vem, de forma muito importante, trazendo aqui eu trouxe esses principais, esses principais artigos que tratam dessas questões que são muito importantes também para vocês. Então, para ir finalizando, o que é que nós vimos aqui? Nós vimos um pouco do que era a condição das mulheres ao longo de anos, de processos históricos muito antigos, desde a antiguidade, como é que as mulheres elas não tinham praticamente ou absolutamente nenhum direito em relação aos homens, muito em função dessa estrutura de desigualdade, de opressão sobre as mulheres, então havia uma vida marcada pelas violências, enfim. E como isso veio também, como isso também aconteceu no nosso país, no Brasil, principalmente marcado pela escravidão, e com impacto muito grande sobre as mulheres negras, sobre as mulheres indígenas, e que tem os seus efeitos até hoje, através do racismo estrutural, da discriminação racial, inclusive da violação dos direitos dos povos indígenas, que acontecem até hoje, a violação dos direitos das mulheres negras, mas como também dentro desse processo de desigualdade, de ausência de direito, as mulheres elas se colocaram também como resistência, a partir de processos organizativos, inicialmente de forma muito isolada, ou seja, individualmente, mas que tiveram a ousadia e a coragem de se colocar já naquela época contrária ao que se estabelecia como sendo uma regra na sociedade, ou seja, os homens mandam e as mulheres obedecem. E essas mulheres foram contrárias a essas regras e quebraram muitas dessas regras. E muitas mulheres, outras que vieram inspiradas nessas mulheres, também se organizaram e se foram também reivindicando direitos iguais em relação aos homens na sociedade. E desse processo é o que nós temos hoje, Por exemplo, nós, mulheres, no século XXI, no ano de 2021, nós temos vários direitos, que passa pelo direito em relação à família, em relação ao trabalho, aos direitos sexuais e reprodutivos, à saúde, aos direitos políticos, e que é parte desse processo de luta que veio ao longo desses anos. Mas o que fica principalmente é que eles são importantes, que nós precisamos avançar, mas por quê? Porque ainda existem muitas dificuldades, conforme a Patrícia e outros trouxeram aqui, do ponto de vista do acesso a esses direitos. Os direitos existem,
mas muitas vezes eles não se efetivam na prática cotidiana das mulheres. As mulheres não conseguem ter acesso e vivenciar esses direitos de forma plena. Daí a importância da gente seguir na resistência. Nós, mulheres, seguimos na resistência. As mulheres rurais, as mulheres mangabeiras, as mulheres negras, enfim, todas as mulheres que querem construir, né, relações mais igualitárias e que querem avançar nos seus direitos, são chamadas para essa luta, né, para essa resistência e para esse enfrentamento que é cotidiano. Né? Momentos como esse que nós estamos fazendo aqui, eles são extremamente importantes, porque justamente nos ajuda a pensar melhor sobre tudo isso, nos ajuda a entender mais como é que esse processo se dá, mas principalmente ele tem que ser também um momento para que a gente possa também estar pensando os desafios para a nossa organização. No caso, para a organização de vocês. Né? O que é que isso tem a ver com vocês, mulheres mangabeiras? Né? O que é que a defesa o que é que o direito ao território, né? O que é que o impacto das grandes obras, os grandes empreendimentos tem a ver com vocês? O que é que o direito à saúde, os direitos sexuais e reprodutivos tem a ver com as mulheres mangabeiras? Então, é muito importante que vocês, em algum momento, vocês possam estar refletindo mais sobre isso, de forma coletiva também, tá? Então, ok. Quem gostaria de comentar? Fez sentido isso que eu falei aqui a tarde todinha para vocês? Hein? Ficou alguma coisa? Se alguém queria comentar, alguma coisa que chamou a atenção, que não concorda, não concordou, senhor Raquel, isso aqui eu acho que não concordo, eu tenho outra opinião. Hein? Mulheres danadas, eu sei que vocês são danadas, se não fosse, vocês não estariam aqui. Fazer esse Boa, curso Raquel, maravilhoso. Né, Patrícia? Eu não sei o que foi que deu nela, são tudo envergonhadas hoje. Né? Eu só sei dizer uma coisa. Muito obrigada, viu, Raquel? Eu que agradeço, viu? É uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada mesmo, gratidão. E depois o material vai ficar com vocês, então depois que se puder, quiser, dá uma olhadinha com calma, viu? Quem tiver condições, quiser pesquisar mais, pesquisa na internet, entendeu? É importante, viu? Raquel, obrigada, viu? Foi ótimo, como sempre. Eu que agradeço. E aí tem o próximo, né? Próxima semana. Próximo, semana que vem. Eita. Gente, vamos cantar para Raquel? Vamos cantar o nosso hino? Vamos, pode aproveitar e ligar as câmeras, né? Agora elas vão aparecer para cantar. E aí? Eu vou abrir aqui o hino rapidinho. Olha, falou no hino, elas apareceram. Toda exibida. Minha toda bonita. Toda mostrada. E tá tão linda. Mãe, eu quero uma foto, eu quero mandar pra Neide que esse... Ai, peraí, meu computador tá descarregando. De turbante. Minha gente, minha rainha. Oxi. Ah, Jesus. Eu vou compartilhar aqui, tá? Tá. O hino. Calma aí. Vê se vocês estão vendo. Vamos, Tainara, cantar para Raquel. Cadê ela? Saiu? Saiu. Saiu, não foi? Tainara? Eu acho que saiu. Minha internet tá ruim, viu? Mas vamos cantar. Cadê o hino? Vocês estão vendo? Sim, Ju. Tá. Pronto. Ô, mãe, vamos fazer o seguinte, mãe. Eu canto um estrofe, aí depois a senhora canta outro,
Aí depois Tainara, cadê Tainara? Saiu, não foi? Acho que caiu. Oh. Gabi, obrigada, viu? Antes que não dê tempo, eu agradecer. Imagina. Júlia, Imagina, Raquel, foi ótima a aula de hoje. a todas. Vamos lá, vamos cantar? Vamos cantar para Raquel. Cadê nossas mangabas? O homem cercou e o verde do mato, o fogo queimou. E o verde do mato, o fogo queimou. Vamos catar mangaba, vamos encapotar no gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. No gaio da mangabeira, eu vou me balançar. Vendo o fogo queimando, nada podemos fazer. Vendo a fruta se perdendo, onde tira o que comer. Vendo a fruta perdendo, de onde tira o que comer. Vamos catar mangaba, vamos encapotar no gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. No gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. A mangaba é fruta boa pra gente chupar. O suco e o sorvete é um grande paladar. O suco e o sorvete é um grande paladar. Vamos catar mangaba, vamos encapotar no gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. No gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. Catadoras, catadoras, vamos se ajudar. Pegar nossos ganchinhos para a nossa mangaba tirar. Pega nosso ganchinho para a mangaba tirar. Vamos catar mangaba, vamos empacotar no gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. É no gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. Pra feira eu vou levando, elas são nosso sustento. Sem ela não somos nada, pescaria só não dá. Sem ela não somos nada, pescaria só não dá. Vamos catar mangaba, vamos encapotar no gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. É no gaio da mangabeira, onde eu vou me balançar. Na feira vou gritando com alegria e prazer. A mangaba é fruta boa, trago ela para vender. A mangaba é fruta boa, trago ela para vender. Vamos catar mangaba, vamos empacotar no galho da mangabeira, onde eu vou me balançar. É no galho da mangabeira, onde eu vou me balançar. Viva as catadoras de mangaba! Viva! Vou cantar outra musiquinha para Raquel. Você devia gravar, viu? Tá gravar essa musiquinha, ó. Tá gravando. Não, gravar mesmo, gravar. Vamos chamar a Raquel para catar mangaba. Ô Raquel, vamos nos embora. Ô Raquel, vamos nos embora para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô Branca, vamos nos embora. Ô Branca, vamos nos embora para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô Júlia, vamos nos embora. Ô Júlia, vamos nos embora para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô Gabi, vamos nos embora. Ô Gabi, vamos nos embora para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar.
Amadurar é para fazer doce. Amadurar é para fazer doce. Às vezes é para encapotar. Às vezes é para encapotar. Ô, Patrícia, vamos nos embora. Ô, Patrícia, vamos nos embora. Para Mangaba apanhar. Para Mangaba apanhar. Amadurar é para fazer doce. Amadurar é para fazer doce. Às vezes é para encapotar. Às vezes é para encapotar. Sou mulher, sou mangabeira. Estou aqui para lutar. Mangabeira livre, Resex já. Gratidão, Raquel, imensa gratidão, cheiro. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima oficina. Tchau, meninas, Cheiro, valeu, gratidão, viu? Obrigada. Gratidão, Gabi. Gratidão, Um beijo, Júlia. gente. Obrigada. Tchau, Gabi. Gratidão, mãe. Tchau, dona Ana. Tchau, Raquel, Gabi. Tá Tchau, linda, tá linda. Beijo. Tchau, Juju. Cheiro. Beijo.